Falei assim, a focalização ela extrapola o aprendizado da técnica e vai para um processo de como eu me vejo, como eu vejo o mundo, como eu vejo as relações, como eu escolho me relacionar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as minhas dores, com as minhas expectativas, com os meus sonhos, com as minhas cobranças, com os meus críticos internos. Como eu escolho lidar com tudo isso que faz parte da vida de um ser humano, né? Cada um de nós vai lidar com tudo isso todo dia, independente da gente ser profissional da área do desenvolvimento humano, né? A diferença que faz, no caso, quando escolhemos trabalhar com pessoas, seja num set terapêutico, seja numa linha, como é que vocês falam aí, Roberta e Elaine, linha de fronteira? Eu sempre esqueço o nome do lugar que vocês foram a trabalhar, lá na fronteira? Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras, a Roberta foi aonde, Beta? Na Cruz Vermelha. Na Cruz Vermelha, ou seja, também é trabalhar com ser humano, também é trabalhar com dor. Aline e Fabi, vocês são professoras, então um dos sets terapêuticos mais presentes da vida humana é o set do aprendizado, porque você está saindo do conhecido para o desconhecido, você está atravessando margens, e aí cobranças internas, eu consigo, eu não consigo, eu posso, eu não posso, e tudo vai estar presente ali, né? E aí a gente, como professor, quando o aluno não aprende, será que eu sou bom professor? Será que eu não sou bom professor? Será que eu deveria ser melhor? Será que eu não deveria ser melhor? Isso estará presente. A Marta, imagina, trabalha com jornalismo, trabalha com divulgação das pessoas, do que elas estão falando, né? Como é que eu capto, como é que elas querem ser transmitidas. Tudo isso é trabalhar com pessoas. A Simone veio num mergulho aí de técnicas, né, Simone? Tentando compor uma história depois de tantos desafios pessoais. Tudo isso é trabalhar com pessoas. Então, para nós que escolhemos esse caminho de lidar com as questões humanas, seja num set terapêutico tradicional ou nos sets terapêuticos da vida, é essencial que a gente saiba conduzir esse processo dentro da gente. Eu sempre uso essa metáfora porque eu considero que ela é precisa na compreensão do que algo que a gente quer fazer nos pede. Então, um cantor, ele precisa saber lidar com a voz dele. Ele precisa, é o instrumento dele. Ele pode ter uma voz linda, ele pode ter um timbre maravilhoso, e se ele não souber como colocar a voz de canto, com o tempo ele vai perder essa voz, porque ele vai gritar, porque ele vai em notas que ele não alcança, ele não vai cuidar dessa voz, ele vai ficar rouco. Com o tempo, aquilo que é tão bacana que é o instrumento dele vai se desgastar. Então ele precisa aprender a usar essa voz. Como eu uso esse instrumento tão bonito que eu tenho? Ele vai precisar fazer exercício de vocalização, ele vai precisar de autoconhecimento para saber dentro de uma escala onde é a extensão que ele realmente alcança. E mesmo onde ele alcança, tem outros exercícios se ele quiser ir um pouquinho mais além. Tem um montão de coisa para ser feito em relação à voz dele. E, fora toda essa parte de treinamento, tem uma outra parte que um cantor bom precisa fazer, que é prática de silêncio, porque ele precisa preservar a voz dele. Não tomar gelado, porque agride, né, a temperatura, as cordas vocais dele. E tem alguns cuidados que ele precisa ter em relação à própria voz, uma vez que ele escolheu ser cantor. E esses cuidados em relação a nós significa nutrição, cuidado com a gente, horas de sono, bons relacionamentos, né? Bons papos, aquilo que nos nutra. Porque se você trabalha com dor, 8 horas dentro de um consultório, chega em casa e vê 2 horas de jornal falando de assassinato, talvez não seja uma boa nutrição para o teu corpo, para o teu organismo, para a tua mente, para você estar no outro dia pronto para estar com tudo aquilo que você está, né? Você está na fronteira, lidando com dor severa, dor pesada. Os seus níveis de nutrição precisam ser altos, como um cantor. Se ele executou uma ópera, ele vai precisar de pelo menos um dia de repouso em relação à corda vocal, porque ele chegou nos limites de uso da corda vocal. Fora tudo isso que um cantor faz. Aí ele vai lá, faz um show lindo, Andrea Bocelli, meu ídolo atual, Andrea Bocelli, fez aquele show lindo, né? Aquela coisa que tocou o coração da multidão,
Por quê? Porque ele tem uma voz linda, isso veio dele, é o dom, a carreira que ele escolheu ligado ao dom dele, né? Ele soube usar a voz dele porque ele aprendeu, porque ele treinou, porque ele se sentou, porque ele fez, ele se nutriu e ele causou aquele efeito. E ainda assim, a música e o efeito não pertencem a ele. É isso que a gente faz. Todo o processo que a gente conduz com alguém, que a gente proporciona, você pode ter uma ótima técnica, está fazendo todo o teu trabalho. O que está acontecendo ali não nos pertence. Pertence a esse mistério maravilhoso. Né? Tocar outro ser humano é uma magia que não está no nosso poder. Então, a gente pode ser um grande Andrea Bocelli, e eu tenho certeza que todos aqui temos potencial de sermos nos nossos trabalhos, e ainda assim a música não nos pertence. Agora, que é possível tocar multidões, quanto melhor você aprende a usar o teu dom, as tuas cordas vocais, isso sim.